Iniciamos hoje mais um bate-papo do Sport SA em parceria com a 105 FM. Então eu te convido não só para assistir em todos os veículos de comunicação e redes sociais do Sport SA, mas também do 105 FM e em especial no YouTube. E o nosso entrevistado de hoje é um profissional que eu particularmente admiro demais, e ele, na minha família, ele é ídolo. Mas ele não é ídolo de uma única torcida, vocês acreditam nisso? Na minha família, ele é idolatrado por corintianos, por palmeirenses, os mais velhos, e pelos São Paulinos. Inclusive o meu irmão tem uma lembrança, porque acho que o último grande título do São Paulo, este atleta esteve inserido, que é um ponto importante, além de ter sido campeão do mundo no ano de 2002. E eu gosto de estar falando com ele também, não só pela admiração, porque ele começou a sua trajetória numa cidade que eu amo, não nasci lá, mas eu tenho como minha cidade, que é Campinas, num clube que já foi importante para o cenário nacional e que hoje está tentando se recuperar, que é o Guarani Futebol Clube. Eu vou falar agora com muito carinho, com muita honra, com esse cracaço que é o Luizão, que assim, eu já vou começar jogando ele na berlinda. Estamos precisando de centroavantes como você, Luizão. Prazer tê-lo conosco aqui no nosso podcast. O prazer é meu, Ana, estar aqui com você. É legal a amizade que a gente tem, né? Que é muito bacana, e poder participar do seu podcast é um prazer. Eu acho que sobre atacantes, 9, né? Isso começa desde a categoria de base, né? Porque eles, quando começam a ter um 9, eles começam a jogar o jogador para a beirada. E o futebol brasileiro também mudou muito, porque começaram a jogar com os pontas abertos e tirou espaço dos laterais passando, o centroavante, a bola quase não chega, quem joga de centroavante. Então acho que isso que mudou muito no nosso futebol, e quando a gente começou a querer copiar o futebol europeu. Acho que é uma perda de identidade. Eu acho que sim, porque na nossa época você ia pro estádio para ver o 9 fazer gol, né? Sim. Não era só no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, você tinha no Guarani, você tinha no Botafogo, o Flamengo, o Vasco, o Goiás, todos os times tinham camisa 9 que o torcedor ia para esperar o gol dele, né? Sabe? É verdade. E hoje, o famoso centroavante de ofício. De ofício, fala, né? Então teve vários, né? Vou citar nomes aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando. E você hoje for citar 9, a gente não vai demorar um minuto. É verdade. Eu até ia te fazer uma provocação em 3 frentes, né? Vou usar 3 exemplos de 3 clubes que você passou aqui no futebol paulista. Hoje a gente tem o Flaco Lopes e o Vitor Roque no Palmeiras, né? Que dividem essa questão da artilharia com uma forma diferente de jogar. No São Paulo, Caleri e Luciano também com características diferentes. E no Corinthians, só o Yuri Alberto. Você entende que é exatamente por causa dessa falta de cultura na base mesmo, de ter centroavantes, o futebol mudou, ou poderia resgatar, uma vez que o próprio Ancelotti está procurando um camisa 9 para a seleção brasileira e ainda não disse qual vai ser, né? A gente está no suspense. Eu acho que a gente poderia resgatar, né? Você vê também, o Yuri, eu falo isso há muito tempo, o Yuri não é um camisa 9. O Yuri é um segundo atacante. Então hoje no Brasil, você falar 9, você tem quem? Que é 9? O Pedro. O Pedro é um 9 de ofício. O Caleri. No Corinthians não tem um 9. O Palmeiras também não tem. Né? Que é o Flaco Lopes. Mas ele não é um 9. Não são atacantes de ofício. Não são centroavante. O 9 mesmo, né? Então você não vê quase assim no futebol brasileiro. E até no futebol mundial, né? Acho que você vê hoje, acho que todo mundo se encanta quando vê o Haaland, você fala? Não, Roy Keane, do Bayern. O Kenny. Roy Keane. Então todo mundo, assim, eu vejo ele jogando, dá prazer, assim, de lembrar dos 9 que a gente, né? É verdade, é um 9 clássico. 9 clássico, sabe jogar, né? Então,
Aí você tem, poxa, outros lá fora, mas o que encanta, assim, que me encanta ver jogar como 9 é ele. Interessante você falar, porque assim, o João Pedro, você acha que é um 9? Não. O Igor Vitor? Não, Né? né, Igor. Que jogou no Botafogo. Não são 9. Você pode ver que não são 9. E você vê que assim, todo mundo busca esses nomes para poder colocar dentro de uma proposta tática diferente para tentar surpreender. E você falando agora é verdade. Se a gente for pensar em 9 de ofício hoje no futebol moderno, é o Pedro, que voltou a jogar bem, né? É o Pedro, eu gosto muito do Pedro. Eu acho que ele perdeu um pouco da velocidade com as lesões, né, sabe? Sim, e você acha que isso impactaria dele ter uma chance na seleção? Nesse momento tão delicado de lesões, que eu queria falar com você sobre isso. Eu acho que ele, como 9, eu acho que ele teria que ir para a Copa do Mundo como 9, porque ele é um 9. Para dar uma opção a mais de proposta tática. Para o treinador, porque você vê que a gente tem muitos jogadores com o pé canhoto. Sim, isso é verdade. Entendeu? A gente não tem muitos jogadores com o pé direito. E você não tem um 9 igual ele, técnico, que sabe segurar uma bola, sabe dar um passe bonito, então, sabe fazer gols. Muitos analistas falam que o que prejudica o Pedro, que você acabou de trazer, é a lentidão dele, uma vez que ele vai brigar por ocupação de espaço, vamos pensar no cenário internacional, com os defensores extremamente fortes, pesados e rápidos, e que talvez ele, no duelo, não conseguiria fazer o que você fez, o que o Ronaldo fazia e assim sucessivamente. Mas aí já é a característica dele, né? Ele é assim, não vai ter velocidade mais. Ele nunca teve, né? Assim, é isso que eu ia falar, na verdade. Ele é um jogador técnico que é uma opção. Hoje pode levar mais jogadores, né, cara? São 26, a lista hoje são então 26. Eu levaria como opção, sim, um cara que de repente você precisa segurar uma bola, porque nós não temos nenhum que segura uma bola na frente, faz uma parede, sabe? Porque tem hora que tá pegando fogo lá atrás, você joga a bola no 9 e o 9 sofre uma falta, ele segura, dá aquela acalmada no jogo, dá uma esfriada que a gente fala, né? Esfria a temperatura. Entendeu? Então é uma opção boa. Seria um ponto interessante. Alguns defendem, outros não, em função da lentidão dele. Tá essa bola pro Ancelotti. Ele tá ganhando bem pra isso, né? Demais da conta, né? Se tivesse lá, a gente resolveria também, né? Luizão, acho que para falar um pouquinho para esse público jovem que não conhece o Luizão, você tem uma história linda que eu me identifico muito. Você começou com 14 anos no Guarani, vem de uma cidade do interior, em que os seus pais faziam trabalho, você me corrija se eu estiver falando bobagem, trabalho braçal, né? Igual a minha mãe foi servente de escola por muito tempo. E o fato de eu ter ingressado no futebol me ajudou a dar uma condição de vida melhor para ela e para os meus irmãos. E você tem muito isso, né? O futebol de ter trazido para o Luizão não só a conquista dentro do campo de jogo, mas essa coisa de mudar a vida da família. Isso de fato procede? Quem é o Luizão para essa nova geração? Porque muitos ouvem falar, né, dessa geração dos anos 90, dos anos 2000, mas quem é esse craque que fez história com aquele Palmeiras imbatível da década de 90, final da década de 90, depois fez história, conquistou título, o famoso Mundial de 2000, do Corinthians, vamos falar assim. Disputou depois de 2005 com São Paulo. Brincadeira, você gosta de título, hein? Eu ganhei bastante. Né? Você gosta de título, hein? Isso eu só falando daqui. Fora o que você fez no Vasco. É que onde os caras não ganhavam, me contratavam. Eu ia lá e ganhava. Então conta um pouquinho essa história para esses meninos novos, esses meninos que são torcedores hoje de 15, 16, 17 anos, que não sabem quem é o craque Luizão. Poxa, eu saí de uma família muito humilde, né, de Rubinéia, uma cidade na época tinha 3 mil habitantes, uma cidade que foi inundada. Jura? Porque fizeram a barragem de Ilha Solteira. É uma cidade nova. Meu pai entrou na prefeitura de Coveiro, saiu como prefeito 3 vezes. Olha que sensacional isso. Minha mãe era cozinheira da creche, não sei se a sua cidade tinha creche. Tinha, muito. E depois era cozinheira da escola. Meus pais trabalhavam na prefeitura até 4 da tarde, depois ia para a roça das 4 às 6 para fazer um bico ali, que você ponhava uma roupa de algodão, uma rua de café, né? Meu irmão trabalhou no posto de gasolina.
abri o posto às 6 da manhã, trabalhava até 6 da tarde, depois estudava. Eu trabalhei na roça, trabalhei de frentista de posto de gasolina, trabalhei no mercado, tudo. Eu sempre gostei de ter meu dinheiro para poder comer minha coxinha na escola, ali no intervalo, né, a coca. Então eu saí de casa com 14 anos em busca de um sonho, vim para Campinas. Com 14 anos, aí a gente jogava tipo meio-dia, jogava 10 da manhã, meio-dia acabou no sábado, você não tinha mais o que fazer, o clube estava ali, você não podia usar a piscina, não tinha acesso, não tinha ao acesso a clube nada, social do clube. Não tinha dinheiro para tomar um sorvete, a última refeição 5h30, 6 horas da tarde, e era isso. E domingo você não ficava sem fazer nada, né? Não tinha dinheiro para voltar para minha cidade, que era muito longe. Então o começo foi horrível, assim, difícil pra caramba, né? Uma época eu pensei em desistir, e meu pai falou assim: volta, né? Se você voltar, você vai voltar pra roça, né? Eu falei: não vou voltar não, vou ficar aqui, né, cara? Então foi assim, mas eu fui um cara assim que eu tive muita personalidade, assim, sempre na minha carreira, porque com 16 anos, eu lembro como se fosse hoje, a gente foi jantar com os diretores do Guarani da base, e tinha um repórter de Campinas chamado Bolinha, e aí a gente comendo pizza, eu falei: poxa, eu jogo mais do que o centroavante está jogando no profissional. Quem era o centroavante, você lembra? Não, poxa, é chato falar. Vai deixar quieto, né? Não, deixar quieto. E aí eu falei: pô, eu jogo mais que ele. Aí o repórter: você tá maluco? Você olha o teu corpo magrelo pra caramba. Eu falei: mas eu jogo mais. Passou 2, 3 rodadas, eu tava jogando. Te colocaram no profissional? Pra jogar. Isso aconteceu, você lembra qual foi o jogo? Foi lá em Bauru, em outubro, acho que de 92. Foi Campeonato anos. Paulista, Campeonato Brasileiro? Paulista, na equipe principal. Olha, que sensacional. Eu estreiei com 16 anos. Né? Estreou Perdemos de 1-0. Lá eu chutei uma bola na trave. E aí não te sacanearam não depois? Esse jornalista que você falou em off, eu sou melhor que o... Não, mas eu joguei, Mas aí depois bem. comecei e continuei jogando, né, na equipe principal. Em 92 eu joguei com o mesmo treinador, que era o Flamarion. Eu joguei juvenil, aspirante, profissional, juvenil, júnior, aspirante e profissional no mesmo ano. Pra quem não sabe, o aspirante era tipo um sub-23, né, na categoria, era o pré-principal, né? Eram os jogadores que não jogavam no profissional e com os juniores. E nesse campeonato eu fiz 15 gols em 15 jogos com 16 anos, para jogar contra profissionais. Sensacional. Porque eu lembro que quando eu estreiei na Série A também, o primeiro jogo que eu fiz foi Matonense e Palmeiras, aspirante, que era o jogo pré-jogo para o jogo principal, que na época a federação trazia árbitros de fora, era Sidraque Marinho apitando o jogo principal. Do Pernambuco, se não me engano. Sim, e eu lembro que quando eu vi ele no vestiário, fiquei maravilhada. E eu falei assim: meu Deus, será que um dia eu vou conseguir chegar no profissional? Você me fez lembrar dessa época do aspirante. E aí foi pro aspirante e foi pro profissional. Então aí eu fui pro profissional, que é engraçado que em 92... o Guarani se ganha do Mojimirim e o Corinthians ganha do Palmeiras, aquele gol que o Viola imitou o porco, né? Sim, que gerou uma polêmica danada. Eu tinha idade para jogar no juvenil. E eu joguei a primeira partida do juvenil, a final contra a Portuguesa, fiz o gol 1-1. E aí ficou aquela briga onde eu ia jogar. Sim. Que não pode, tem o tempo que você não pode jogar, sabe? Tipo assim, se eu joguei hoje, tem que demorar 48 horas. O descanso do atleta para poder jogar e seria um jogo praticamente próximo do outro. Era no mesmo dia. E aí o Luizão... Essas loucuras aconteciam, gente. Vocês estão reclamando do calendário hoje, vocês não têm noção do que já foi o calendário no passado. Aí o Luizão vai pro juvenil ou vai pro profissional? Porque você podia jogar o juvenil de manhã e o profissional à tarde, que isso acontecia, né? Você jogava 10 horas da manhã... Aí eu fui pro profissional, aí o juvenil perdeu e o profissional perdeu também de 1-0. E aí se a gente ganha do Mogi, a gente ia pra final. Agora vamos lá, nessa transição, qual foi o seu principal jogo nessa mudança de sair das categorias de base, de ir pro
profissional. Qual foi o momento que você lembra mais inesquecível, assim, desse processo? Porque depois eu vou te perguntar de outros, mas esse processo da juventude mesmo, se você sentir e falar assim, agora eu cheguei, tô começando a me tornar um jogador, um ídolo, né? Que começa cedo, inclusive, na carreira do atleta. Naquela época era muito difícil, né, Ana? Você com 16 anos jogar no profissional, né? Que já era um fenômeno. Então agora a grande mudança mesmo veio em 93. Quando o Edilson é vendido para o Palmeiras. Eu estava na concentração com o Tiba, no mesmo quarto. E o jogo era Guarani e Ponte Preta. Nó. E eu tinha 17 anos. Nossa. Já. E aí havia uns 5 anos que não tinha esse clássico. Esse derby. E para quem não sabe, gente, eu vivi o Guarani e Ponte Preta no Sub-20 como árbitra e não quis. Eu cheguei a ser designada para atuar no Ponte Preta e Guarani no profissional, e por eu ser da região de Campinas, eu declinei da escala, porque eu falei, depois se eu cometer um equívoco, eu não vou sair na rua, porque vocês não têm noção da rivalidade. A gente pode comparar um Guarani e Ponte Preta proporcionalmente a um Grenal, que eu entendo que acho que o nível de rivalidade, a um Atlético e Cruzeiro pela maneira e é um jogo violento também, né? Porque contagia a cidade, é algo surreal. Eu fiz o Sub-20, hein? Eu fiz um campeonato paulista Sub-20, os juniores, e quase fui morta, imagina. Que aí foi essa geração que surgiu, eu, Luiz Fabiano, essa galera toda. E aí quando eu fui pro profissional, 2 anos depois que falaram assim, olha, tem a possibilidade de você fazer Grenal e Guarani e Ponte Preta. Lógico, quando a gente é da região e cresce ali assistindo, cresci vendo Guarani e Ponte Preta, o natural seria eu ir pro Guarani e Ponte Preta. Eu falei, não, eu vou pro Grenal. A bronca é grande, né? Não, e como gestora de arbitragem aqui de São Paulo, toda vez que iria se escalar o árbitro para um Ponte Preta e Guarani, a gente sabia da dificuldade do que representava. Então eu imagino para você com 17 anos, na pré e foi muito engraçado de ir para um jogo como esse. Porque o Edilson foi vendido tipo assim na sexta-feira. E o jogo era no domingo. Nossa. E eu ia ficar no banco. Aí de repente vai o Flamarion no quarto, que eu ficava com o Tibo no quarto. E eu falei, pô, Tibo, coloca pra jogar, meu. Meninão, vambora, quero jogar. Eu quero jogar. E aí o Flamarion me colocou pra jogar. E eu, naquele dia, eu estava com febre. Olha isso. Só que se você ficasse fora de um jogo como aquele, as pessoas iam falar, pô, tá com medo, é derbite, né? Poxa, e aí o Marco pipocou, sentiu o jogo, amarelou, o menino não tá pronto ainda. O Marco Aurélio Cunha me deu uma injeção lá com um calor que tava em Campinas aquele dia, cara, aí tava 1-1, e aí eu fiz o gol da vitória. Nossa, sensacional. Aí se consagrou. Foi um dos gols mais lindos que eu já fiz na minha vida, e fazer o gol da vitória, imagina. 5 anos depois, não tinha o jogo. E aí eu era o rei de Campinas. Aí hoje você vai lá até hoje, eu acho. Até hoje você é amoroso, entre tantos outros. Não, Careca. Eu tenho um carinho muito grande. Eu não sou de ficar aparecendo muito, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Guarani, os amigos que eu tenho lá, as pessoas que me ajudaram muito no começo da carreira, né? Um infelizmente faleceu, que é o Sarubi, mas tá lá o doutor Henrique, o seu Roberto ainda, que a gente mantém contato, os roupeiros, né, que trabalharam na minha época, ainda tenho muito carinho. Então foi uma cidade, esse jogo mudou minha vida, porque é difícil, né? Aquela época a pancada comia, né? Não era outra realidade. Outro mundo. Eu pesava 66 quilos. Nossa. Magrelo. E os caras batendo de mão mesmo. E eu não fugia, né? Então esse jogo foi o jogo que mudou minha vida. E daí depois o Guarani foi pra, vamos lá, fazer a trajetória para quem tá te vendo, essa molecada, até você chegar nos grandes clubes aqui em São Paulo. Aí a gente fez em 94, eu e o Amoroso, né, junto com nossos amigos, uma dupla sensacional. Que a gente fosse ponto corrido, a gente era campeão brasileiro. E depois eu venho pro Palmeiras, 96. Que foi aquele time também extraordinário, né? O time dos 102 gols, né? Que foi fantástico pra mim. Que é você, Rivaldo, vamos lá. Miller. Djalminha, Cafu, Júnior. Nossa. Flávio Conceição, Amaral, Veloso, Clebão. Nossa, timaço. O Sandro, o Cláudio. Aí, poxa, o elenco era fantástico, né? Quem ficava no banco era...
E aí era pra eu ter ido pro Real Madrid, não fui pro La Coruña em 97. Você chegou a jogar com o Mauro Silva no La Coruña? Joguei, Maurão, meu parceiro. Você e o Mauro é nosso diretor na época. Ele tomava conta da gente. Pô. O Mauro é fantástico, né, cara? O cara é um querido. Nossa, querido. o cara é maravilhoso. Que é ídolo, viu, gente? Pra quem não sabe, o Mauro Silva na Espanha manda. O cara é um cara lá. É um ídolo absoluto. Aí como pessoa, quem chegava, o Mauro parecia um diretor do Deportivo. Aí ele ajudava a arrumar casa, arrumar celular, arrumar tudo. Ele era um paisaço mesmo. E fiquei lá durante quase um ano. Aí o Carlos Alberto Silva foi embora. Porque quando Você se adaptou rápido? Porque essa coisa que a gente fala hoje, que tem jogador que vai pra fora, como o Vitor Roque foi, não conseguiu se firmar. Interfere essa adaptação? Você que viveu isso na prática? Eu, assim, em Corinho, me senti em casa. O ruim foi assim, que o nosso time estava montado. Eu tinha sido artilheiro da pré-temporada, que existe muito isso na Europa. O Tereza Herrera foi artilheiro. E no último dia da inscrição, o Rivaldo vai embora. Não. Então aquilo, nosso time abaixou, sabe? Sentiu, mas sentiu muito, mas muito mesmo. Eu acho que se o Rivaldo tivesse ficado... Mais uma temporada, vocês teriam a minha vida história, teria sido outra lá, porque depois eu fiquei sem com quem jogar na frente. Sem referência, né? Aí tinha eu e o Djalma. O Djalma não era um meia, não era um cara que ficava perto do gol, era outra característica, né? Sim. O Djalma pra mim foi um dos maiores gênios que eu joguei no futebol. Extraordinário. Entendeu? Então aí eu fiquei lá. Tem personalidade forte, mas extraordinário. Mas eu prefiro personalidade forte do que eu. Extraordinário, e é uma pena não ter ido para uma Copa, né? Então aí depois eu voltei pro Vasco, onde a gente ganhou o maior título da história do clube, né? Foi um time fantástico também, ganhei o Carioca, ganhou... E tendo o Eurico Miranda como presidente. Como era lidar com o Eurico Miranda no Vasco da Gama? Cara, eu já fui pressionada por ele, viu? Eu fui no vestiário. Eu com o Eurico me dava muito bem com o Eurico, muito bem mesmo, até o momento em que ele me devia 10 meses de salário e... Aí você falou, não dá mais pra... Não, poxa, o La Coruña me pedia de volta. E ele não queria ceder? Ele não queria ceder, não me pagava. E queria que você jogasse bem? Até um dia que ele desligou o telefone na minha cara. Aí você falou, não, chega. Poxa, eu não preciso disso, vou embora. Eu tinha ainda 5 anos de contrato com o La Coruña, que o La Coruña me mandou uma carta assim, ó, você se apresenta aqui. Sim. Ou ele paga em 48 horas, ou você volta pra Corunha. Eu fui falar com ele ficou bravo comigo. Eu falei, pô, bravo comigo? Você não me paga, 10 meses sem receber. Eu tenho 5 anos de contrato, os caras me pagam em dia. E vou voltar, lógico. Poxa, vou voltar. Aí ele falou, você tá do lado deles, ligou o telefone na minha cara, eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí fui pra uma festa. Aí curtiu a festa, curti a festa, e a muito torcida, Danone. Aí a torcida queria bater nele num jogo de vôlei lá. Eu era muito querido pela torcida. Eu fui eleito em 98 o melhor jogador do ano. Você fez história no Vasco, para. Então, poxa, gol nas finais de Libertadores, né? O título mais importante que tem. E foi justamente na época, para quem gosta de assistir documentários, vale a pena assistir, inclusive o documentário que fala sobre o Eurico Miranda, que foi quando o Eurico Miranda criou um belíssimo time, vamos dizer, isso é mérito dele, e ele criou uma rivalidade com o Flamengo que não existia. Porque a rivalidade de Vasco e Flamengo não era tão gritante como era o Fla-Flu. Sim. O Fla-Flu era a maior rivalidade do Rio de Janeiro. Aí o Eurico Miranda, estrategista que só, criou uma rivalidade absurda com o Flamengo e fazendo com que os títulos estaduais ganhassem um peso e um valor absurdo, que você inclusive conquistou, né? Nós ganhamos lá em 98. E aí foi isso, assim, como dirigente maravilhoso, como pessoa, para mim ele foi uma péssima pessoa, porque eu me dediquei muito ao Vasco, eu joguei muito no Vasco. Todos falam a mesma coisa, né? Assim, tem pessoas que amam e que odeiam. Eu como dirigente maravilhoso, como ser humano... Fica a desejar, né? Muito. E como que foi a sua ida depois de ter jogado no Palmeiras, defendido o Alviverde, ser contratado para atuar no maior rival palmeirense, falando de São Paulo, o Timão, o Corinthians? Então, porque eu saio do Palmeiras, eu vou pro La Coruña. Você vai embora. Eu volto pro Vasco e depois eu venho pro Corinthians. Aí a aceitação foi natural.
E tem uma coisa minha, Ana, assim, porque eu nunca mexi com nenhuma torcida, né? Você nunca provocou, é verdade. Sabe, Você assim, eu nunca fui um cara nunca que, por foi exemplo, desrespeitoso, isso é um nunca, fato. não, então a torcida do Palmeiras tem um carinho E por nunca mim. deu problema para arbitragem. Eu peguei Uhum. o Luizão já depois dos anos 2002 a 2007. Então, Foi 2005, quando eu parei, que foi 2007. quando você parou, eu peguei esse período de 2002 a 2007. Eu não lembro de ter tido uma ocorrência, um problema com você em campo de jogo. Eu era Não lembro. Eu era maluco assim de brigar com tomar muito cartão amarelo, mas jogando dentro do campo, né? Mas assim, então eu nunca mexi com a torcida do Palmeiras, sabe? E jogando pelo Palmeiras eu nunca mexi com a torcida do Corinthians. Então foi uma aceitação natural. Normal, assim, poxa. Tanto é que eu moro nas Perdizes até hoje. Verdade. Eu tô há 30 anos na Perdizes, então eu conheço, sabe? Então, É verdade. mesmo jogando no Corinthians, eu morava nas Perdizes. Então Não deixou de morar próximo do bairro que é considerado um bairro do palmeirense, rival. Né? Do rival. Então essa foi, eu fui no Corinthians, poxa, feliz pra caramba. Né? Até hoje eu sou hoje você é ídolo ovacionado, né? Até hoje, poxa, Ana, eu fiz 15 gols em 13 jogos na Libertadores. Sou o maior artilheiro da história do clube e do Brasil também, né? Numa única edição. Até hoje eu sou o maior artilheiro em campeonato brasileiro. Pelo Corinthians. Da história do clube. Numa única edição. O Yuri agora está em quinto lugar? Não, numa única edição, né? É numa única edição, que ele está na história, na soma da carreira, né? Então, eu tenho a segunda maior média da história do clube, 0,71. Nossa. Eles falam 76 gols, mas são 77. Que a Conmebol me reconheceu o gol que eu fiz contra o Olímpia lá, no Paraguai. Aí, em 2005, quando eu estava no São Paulo, a gente mandou a fita do gol. E eles reconheceram, então são 77. Então. 77, então é uma média... Isso é fenomenal. Acho que são 109 jogos, 77 gols, uma média de 0,71. Só tem um que tem a maior média que eu. Não me recordo o nome agora. Sensacional, é impressionante. É que eu não aproveito, eu sou meio caladão. Não, mas eu acho que é importante, porque assim, eu vou fazer uma pergunta para você, pegando uma fala do Vampeta, que o Vampeta eu acho ele sensacional e provocativo. Que ele fala assim, eu não quero que a seleção neste ano de 2026 vença, porque eu não quero o Hexa, porque eu quero ser o eterno Penta. E eu gosto da originalidade do Vampeta, fiz grandes jogos com ele, somos amigos, é um cara, eu gosto da energia dele. Um cara fantástico. É sensacional, sensacional, e eu acho que assim, você sempre teve esse talento, sempre foi diferencial, e sempre não fez mídia, né? Você nunca foi de promover, de trabalhar promoção. Não, é aquele atleta que faz história no campo de jogo, se diverte fora dele, vamos falar assim, mas sem trazer essa questão midiática que hoje se trabalha muito. Porque hoje a gente vê jogadores que não fez metade do que você fez, mas que provavelmente, e aí eu vou falar com o Léo aqui, o seu assessor que está acompanhando a gente aqui, que provavelmente, Léo, não fez metade e tem, sei lá, 2 milhões, 4 milhões de seguidores e se sente o maior jogador da história, né? Eu acho que a gente precisa trazer para essa juventude essa história de craques como você, como tantos outros, que, lamentavelmente, o atleta de hoje, talvez se você for no Corinthians hoje, eu espero que não. Eu espero que quando você entre no vestiário do Corinthians, os jogadores corintianos fiquem de pé para te receber. Porque você fez história. Mas, às vezes, o que eu sinto é que a gente tem uma carência tão grande de valorização dos nossos ídolos que esses jogadores nem sabem quem você é, Lu. Mas assim, Ana, aqui no Brasil, não é só no futebol, não. O ídolo não é reconhecido. O ídolo não tem valor aqui no Brasil. Então, assim, eu não... Porque isso é uma coisa minha. Ela fala assim, por que você não faz mídia? Não sei o que. Posso falar uma coisa pra vocês, gente? Que quando eu parar, eu não vou sentir falta nenhuma. Entendeu? Eu sou convidado para vários podcasts, programas de televisões. Poxa, raramente eu vou. Eu vou aonde eu tô, que eu sei que eu vou ser bem tratado, vou onde meus amigos, sabe? Então, assim, eu sempre fui assim, né? Eu tenho seguidores, mas assim, se eu fosse um cara que procurasse a mídia, quisesse fazer, eu teria 5 vezes mais do que eu tenho.
Eu tenho acho que 570 mil seguidores, sem fazer nada. Orgânico, né? Orgânico, uma coisa assim que eu fico sem publicar, e não publico. Eu gosto de publicar mais quando eu tô lá com a minha família em Rubiné, fazendo churrasco na rua. Que é bom demais, eu gosto. Que é o mais gostoso, eu sabe gosto. assim? Então, às vezes publico para ajudar os amigos, sabe? Para dar uma força. Eu tô fazendo fisioterapia agora, que eu operei o quadril, aí, poxa, para dar uma força pro meu amigo lá, o Luciano, que tá cuidando de mim. O cara que é dono do bar, que é meu amigo. Sabe? Mas é para ajudar, sabe? É para ajudar mesmo, para poder ajudar a divulgar, não eu. Mas as pessoas que estão ao seu redor. Estão ao meu redor. Então é mais isso mesmo. Sou eu. Não, mas eu acho isso sensacional, a sua tranquilidade, a serenidade, porque isso que eu queria falar contigo agora, acho que são 2 pontos que é bacana e que tem se discutido muito nessa nova era, que é a transição de carreira. Você sofreu muito quando você deixou o campo de jogo ou não? Porque eu admito que tudo bem que quando eu deixei os gramados oficialmente foi em 2010, mas eu fui retirada da FIFA no ano de 2007. E para mim foi doloroso. Eu comparo a dor da minha saída do quadro internacional, na época, com 29 anos, à perda do meu pai, porque assim, é quando você projeta toda uma carreira, mas no nosso caso mulher, que tem todos os desafios, e você vê a sua carreira, naquele momento, talvez até pela minha imaturidade na época, desmoronar, e você se pergunta, o que eu vou fazer da minha vida agora? Foi a pergunta que eu me deparei, e em prantos durante 7 dias, e depois uma bela amiga me falou assim, pelo amor de Deus, Ana Paula, você está fazendo jornalismo, você tem a administração, a luz fora do futebol, né? Existe vida fora do futebol. Mas até a gente ter essa consciência, eu sofri demais, e eu vejo que hoje há muitos profissionais que, por não se preparar para esse momento, ainda sofrem muito. Eu queria te ouvir um pouco, pela sua serenidade que você é, a maneira com que você conduziu a sua carreira, como foi esse processo? Para mim foi muito difícil, porque eu tive que parar de uma hora para outra. Em função de uma lesão, né? Em função de uma lesão, então isso é muito difícil, você não se prepara, sabe? Quando você vai se preparando, beleza. Os primeiros 6 meses são maravilhosos. Fiquei em Maresias. Eu troquei 6 meses lá, tudo. Poxa, aí voltei para a realidade. E aí vai começando eu queria sempre ser empresário, jogador de futebol. Que eu sei lidar. Sou bom de número, sou bom de papo, sou bom de sentar numa mesa. Isso tudo é verdade. Resolver um negócio, eu resolvo rápido, eu penso rápido, né? E aí a minha mulher não gostava, não quero que você faça isso, ficar viajando, tudo, porque via um monte de coisa. Aí eu fiquei parado. Aí de repente em 2010 eu estou em Maresias com o Deco, diretor do Barcelona hoje. Poxa, um irmãozão meu, que eu amo mesmo de paixão, é um amigo fantástico. E aí a gente tem uma casa do lado do outro, e ele falou, me arruma um clube no Brasil. E eu falei, poxa, mas você trabalha com o Jorge Mendes, poxa, é o maior empresário do mundo, você precisa de mim pra quê? Sim. Não, você conhece todo mundo no Brasil, como é verdade, graças a Deus eu conheço todo mundo, isso bem... E você tem acesso a tudo, né? Graças a Deus tem porta aberta. Porta aberta, entendeu? Eu falo com o pessoal em 1 minuto. E aí eu falei, amigo, eu quero a carta só para um clube. Ele falou, pra onde? Pro Fluminense. E aí eu trouxe o Deco pro Fluminense, e aí eu comecei a trabalhar com jogadores de futebol, poxa, com o Jorge Mendes, o português, e levamos o Miranda, levamos o Elias, o Fabinho, o Alisson, o zagueiro. Teve uma trajetória sensacional como empresário, então, também. Tive, né? Aí depois eu dei uma parada, porque os fundos não podiam mais ter porcentagem de jogadores, e eu investi em umas coisas assim, meio maluca, que ninguém acreditava. Que poderia dar certo. Que poderia dar certo, né? E graças a Deus deu. Cita uma, vai, para quem tá aí pensando em inovar. Quem acreditar que um jogador de futebol vai comprar um estacionamento de carro. E hoje... Você entendeu? Então isso foi... O primeiro foi em 2006. Olha aí. Entendeu? Vai acreditar em loteamento. Então,
E agora eu tô voltando a mexer com futebol de novo. Você precisa voltar, Luizão. Assim, primeiro pela pessoa que você é, pela experiência que você tem. E eu acho você uma pessoa muito serena, muito perspicaz, sabe? Porque, assim, para quem vive da bola, gente, todo mundo acha que é só glória, que só o jogador que faz o gol, que tá na Série A. O segmento futebol, ele é complexo, ele é difícil, ele é apaixonante, sim, mas não é simples. Então a gente precisa cada vez mais de pessoas, não só preparadas, mas que entendam o meio. Porque igual hoje, você falou da lesão. Você jogou muito tempo lesionado. Hoje a gente vê que alguns jogadores também jogam lesionado. Você hoje, se você pudesse mudar essa realidade do atleta em relação à lesão, tudo bem que eu vou dar um exemplo de um clube pelo qual você passou, que é o Palmeiras hoje, que tem um cuidado na recuperação do atleta. O São Paulo, que já foi uma referência, inclusive você jogou lá na época que tinha uma estrutura... São Paulo porque eu fui tratar lá primeiro para depois eles me contratarem. Porque eles tinham uma estrutura de recuperação de atleta absurda, isso não foi só com você, foi com vários que foram para tratar e depois acabaram vestindo a camisa e você se tornou campeão pelo São Paulo também. Mas que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muitos que trabalham na comunicação, quando fala de esporte, não entendem o que é o tempo de recuperação de atleta, o que significa uma lesão, o que é jogar com dor. Porque muita gente fala assim, mas recebe 3 milhões, 2 milhões, ele tem a obrigação de jogar. Não é assim, né? Não, é que na nossa época não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? De você fazer um exame, tá com fadiga, não tinha nada disso. De saber na hora qual é o problema. Então hoje é mais, dá para se cuidar mais. Na nossa época não, nessa época, toma uma injeção e vai pro choque. É muito amador mesmo. Na nossa época era, poxa, e a gente era maluco também. E tava com dor e queria vencer. Eu joguei a Copa do Brasil de 2006, as finais, com 2 infiltrações na sola do pé, entendeu? Mas joguei, fui campeão, graças a Deus, fiz gol na final, entendeu? Então, e a gente era diferente. Hoje os jogadores, poxa, têm uma proteção muito grande. E você acha isso bom ou ruim? Pela sua experiência? Não, eu acho que é bom. Mas assim, tem hora também que o jogador fala, não, eu quero jogar, tá louco, fora de uma final. Você acha que é respeitar a personalidade do atleta também, de permitir que ele vá pro choque mesmo com dor? A dor, só quem sabe é o atleta. Deixar ele decidir no diálogo junto com o médico. As finais de 2005, o Autori ficava lá segurando para colocar os 11. Até o último minuto. Aí eu falava pra ele assim, espera eu aquecer. A hora que aquecer, a gente vai saber. Deixa eu dar uma corrida aí, sabe, a escalação. Então, isso é do cara. É do jogador e do treinador acreditar no cara. Tem isso também, né? Tem. Você acha que hoje a comissão, o departamento médico acaba interferindo numa decisão que deveria ser do atleta? Acho que sim. Que ele poderia assumir um pouco mais essa responsabilidade. Mas ele não vai assumir, os atletas de hoje não assumem. É isso que eu ia falar, mudou muito o perfil. Assim, a gente fala do futebol raiz, né? Acho que nós viemos de uma outra escola. Tudo bem que vão falar que nós somos saudosistas, mas não sei, eu acho que no passado a gente tinha mais autonomia do que queríamos buscar, da maneira de como conquistar. Hoje você entende que quem mais decide é o agenciador do que o próprio atleta? Qual a sua opinião sobre isso? Porque naquela época você decidia onde você queria jogar, para onde você ia, você também aceitava os convites? Hoje o agenciador, os pais. Os pais são muito difíceis hoje. Por isso é um dos motivos que eu meio que fico assim de mexer com... Eu não quero mexer muito com o atleta, que eu não sou bom para cuidar de atleta. Por causa da relação com os pais? Não, eu sou bom para fazer negócio e abrir porta, sabe? Sim. Então, hoje os pais, os empresários, os empresários até que acho que não, mas os fisiologistas, esses médicos assim, sabe, que o jogador tem que... quem decide é ele. Pô. O corpo é dele, O corpo é dele.
O corpo é dele. É, Eu acho que, assim, não sei, talvez no passado se tinha ganhos, eu não sei se porque inflacionou o valor que vale um atleta hoje, o patrimônio que ele representa para o clube acaba dando, não vou dizer poder, mas essa força aos departamentos, às comissões para decidir no lugar do atleta. Acho que tem acontecido muito isso. E há situações também que o atleta se esconde nas decisões de uma administração, né? A gente tem os dois lados. tem os dois lados, porque tem que ver a personalidade do jogador também, né? Sim. Que hoje que é muito difícil, não? O cara, eu vou jogar e acabou. Você acha que hoje não tem mais isso? Não tem hoje. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente não. Hoje um jogador como você, como Sócrates, vamos lá, posso citar uma lista aqui. Pode citar uma lista aí que eles decidiam o que queria fazer, o que não ia fazer, e detalhe, ia pro campo resolvia. Posso citar o próprio Romário. O próprio Romário, o próprio Ronaldo. Ronaldo, perfeito. Rivaldo, que poucos falam, que não reconhece um cracaço de bola. Entendeu? 2002 deve-se muito a ele também. Foi o melhor jogador da Copa. Nossa, fora da curva. Foi o melhor jogador da Copa. Todos nós que fomos campeões mundiais reconhecem isso. Olha aí. Que ele foi o melhor. E eu concordo com você, não tenho dúvida, concordo com você. Acho que o Brasil inteiro, concorda. E é um cara que não é midiático, né? Que as pessoas não reconhecem, que não valorizam. Mas é um cara fantástico, hein? Luizão, eu estou chegando ao final do nosso bate-papo, não quero tomar muito mais do seu tempo, mas eu queria que você falasse do que foi a experiência da Copa do Mundo. Você foi reserva de um grande jogador, que a gente está falando do Ronaldo. Que timaço também que nós tínhamos, né? Se for lembrar, mas o que significou você no jogo da Turquia, a conquista do título e o que podemos esperar desta seleção agora na Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México? Posso ser reserva do Ronaldo e ser titular, né? Boa! Eu brinco com ele muito sobre isso, que eu fui reserva dele. Concordo plenamente. Eu fui reserva dele em Atlanta, né? E na Olimpíada e na Copa do Mundo, né? Eu acho que você representar seu país numa Copa do Mundo, né? Ajudar de alguma maneira, né? E você poder ouvir o hino ali, você fala, mexe, você fala, poxa, eu sou campeão do mundo, né? Isso é uma coisa que não tem preço, não tem, nem a gente imagina. Lu, o que vocês tinham de diferente dessa seleção de hoje? Porque você viveu o último grande momento da história do nosso país dentro das quatro linhas, que foi a conquista de 2002, e de lá para cá é sempre um sonho, é sempre vamos esperar, vai dar. Cara, eu acho. E o que você fala para esses que chegaram depois de vocês e não conseguiram ser metade do que vocês foram? Essa é a verdade. Ana, eu sou de uma época, eu já falei em outros programas, que quando a gente ia para a seleção brasileira, quando eu fui a primeira vez, eu fui em 1990, vou jogar em Maruim, lá no Sergipe. A gente era obrigado a chegar de terno. Com 14 anos, nem terno eu tinha. Entendeu? Então, eu acho que o que falta é o respeito. Boa. Gosto dessa sua colocação. O respeito à nossa pátria, ao nosso país, poxa, aos torcedores, sabe? Poxa, você vê hoje a seleção brasileira chegar, é uma falta de respeito do caramba. Chegar para uma apresentação na seleção. Como é que você pode chegar com uma calça de moletom até a canela? Poxa, parece que tá indo para um jogo de Pumbaba. Um show de rap. Pumbaba. Não, Baba não, nem Baba nem pro Baba, né? Nem pro Baba mano. Então, assim, eu acho que falta muito isso. E também, durante um grande na nossa seleção, faltou, não é que... Ninguém respeitava muito os treinadores. Sim, concordo com você também nesse ponto. Entendeu? Os brasileiros, ninguém respeitava. Infelizmente, nesses últimos anos, os treinadores brasileiros não era a principal referência do clube, entendeu? Então os jogadores não respeitavam. Com a chegada do Ancelotti, eu acho que eles passaram a respeitar mais. Você sentiu uma mudança? Senti uma mudança. Do que foi com o Tite, do que foi com o Diniz, com o Dorival? E eu acho que essa seleção nossa pode
ser que não ganhe, que eu acho que é muito difícil ganhar. Mas você vê a geração para daqui a 4 anos, Melhor. se eu continuar com o mesmo treinador, eu acho que a gente tem grande chance em 2030. Então você acredita num projeto a longo prazo? Você acha que já houve uma mudança comportamental, que Sim. irá fazer uma boa apresentação nesta Copa? Talvez não traga o título, mas que para a próxima... Para a próxima, acho que seria mais sólido o projeto. Ela chega mais favorita. Porque você vê, são garotos novos. Sim, isso é E verdade. vão chegar com 20, não, próximo com 25, 26, no auge da carreira deles. Vai estar na maturação, Vai tá na para brigar maturação, pelo então acho título. que é isso que eu acho, minha opinião. E o Neymar para você? Vai para a Copa? Não vai para a Copa? Só depende dele. Todo mundo quer que ele vá, eu quero que ele vá. Mas eu vi o jogo contra o Curitiba, Sim. deu pena. Agora, se ele quiser, o Neymar está com um dos maiores fisioterapeutas do mundo, que cuidou de mim, cuidou do Ronaldo, do Rivaldo, que é o Rosan. Ele está com um dos melhores preparadores físicos do mundo, que começou comigo no Corinthians, que é o Ricardo Rosa. Ele entra em forma se ele quiser. Só depende dele. Hein? Só depende dele. Eu acho que o Brasil inteiro quer que ele vá. Sim. Agora, ele tem que querer, ele tem que parar com esse negócio de ficar abrindo os braços. Que a pior coisa para um garoto, ou para o seu parceiro, é alguém abrir os braços. Ficar reclamando. Ficar reclamando. Todo, né? Porque você bota o cara para baixo. Durante o jogo ainda. Ele é o exemplo. Ele tem que puxar o jogador para cima. Não mandar para baixo. Boa colocação a sua, até porque ele é um líder nato. É um líder, o líder tem que ser o cara que a gente olha, como eu tive no Guarani, quando eu comecei, o Ailton, que jogava no Flamengo. Aquele cara pra mim foi um espelho. Um dia eu encontrei que eu falei, o tipo Ailton, do jogador que você olha e respeita, né? respeita ele, Você vai fala, lá pro nossa. moleque, leva a mão aqui, vambora, levanta. Porque assim, eu fiz o jogo pela rádio, o Neymar jogando contra a equipe argentina do São Lourenço, que foi o jogo pela Copa Sul-Americana. É impressionante o como e o quanto ele foi ovacionado pela torcida argentina, né? Mas lamentavelmente no campo de jogo ele não correspondeu como se esperava. E isso chama muita atenção, porque ninguém questiona o ídolo que ele foi e é. Mas o atual momento dele, infelizmente, não o favorece. É um desafio para o Carlo Ancelotti se levá-lo, porque se levá-lo, vai ser bem questionado, e eu espero a Deus que, se ele for, porque todo mundo espera que ele vá, que ele consiga apresentar o seu melhor futebol. É um desafio para o treinador, hein? Você, se estivesse no lugar do Ancelotti, levaria? Não, primeiro eu teria uma conversa muito séria com ele. Não sei se já tiveram. Porque, de repente, ele vai aceitar ficar no banco? Então, essa é a pergunta que não quer calar, Porque né? se você tem uma pessoa que não aceita ficar no banco e vai ficar reclamando, fazendo coisa, Vai minar o grupo. minar o grupo, é pior. Aí é melhor não levar, Melhor então. não levar. Essa para quem foi atleta, porque é do esporte como você sabe o que a gente tá falando, a gente fala a mesma língua. Sim, é isso, mas é isso. É verdade. Eu digo sempre, até quando eu dava aula e dou ainda, que assim, você é o seu grande maestro. O que você quer, o quanto você está disposto a pagar para estar lá. Eu entendo que o Neymar tem futebol, isso é a minha opinião. Tem futebol para ir, mas lamentavelmente é um profissional que já está bilionário, mas eu não sinto nele esse a mais. Eu acho que ele está fazendo o proforme, sabe como você falou, de buscar, de tentar entrar em forma, mas no campo de jogo não vejo ele render para merecer uma convocação. Ele vai para uma seleção brasileira disputar uma Copa do Mundo pelo seu histórico e não pelo seu momento. É o que eu acredito. Vai pelo histórico. Porque o atual momento não o leva. O atual momento dele, acho que é o pior da carreira dele. É o pior, na minha modesta opinião, Entendeu? tá? Mas assim, a gente fica preso lá uns 40 dias sem a gente começar a Copa. Pode ser que nesses 40 dias não tem jeito. Ele não tem como sair, tem que botar uns seguranças na porta,
que não blindar. Que não mas seja... eu já ouvi história de jogadores conseguirem driblar o sistema de segurança. Não, mas eu pego o segurança, não pode ser os dele, né? Não pode ser porque aí complica, mas 40 dias fechado seria interessante. Luizão, a gente está terminando, já está indo para a reta final. Eu sei que você é um grande amigo, que é o idealizador deste projeto Esporte SA, que é o Marcelo Espanha. Sim, um grande jornalista da região do Vale do Paraíba. Sim. Eu joguei no Guará, poxa. Você jogou? Eu conheci ele lá. Que é o Marcelo Espanha, e você sabe que ele é seu fã, e ele tem uma pergunta para você. Então eu quero que você ouça a pergunta agora, vamos assistir, dá uma olhada na pergunta e vamos responder ao querido Marcelo Espanha. Fala, Luizão, parceiro, tenho orgulho de chamar de amigo, não é qualquer um que tem um amigo pentacampeão. Luizão, você craque, né? Falar que você foi craque matador é mais do mesmo, mas o Brasil todo te conhece aí por São Paulo, Corinthians, Palmeiras, etc. Seleção brasileira. Mas no final da sua carreira você teve uma passagem pelo Guaratinguetá. E uma vez, conversando lá em Maresias com você, você disse que você veio para o Guará, não foi naquela altura, né, por dinheiro, por anseio de carreira, mas foi para que seu filho te visse jogar. Hoje eu sou pai, né? E é uma história que me emociona muito, assim, que eu achei muito legal esse seu testemunho. Queria que você aproveitasse esse bate-papo com a Ana Paula aí e contasse para ela essa história, para todo mundo que vai acompanhar o programa também, porque é uma história muito bacana, né? Voltar a jogar para ver o filho te ver em ação. E quando for para Maresias, me chama, hein? Vou voltar para lá. Um abraço. Grande Marcelo, né? A história do Guará é que os donos são grandes amigos meus, né? E são lá de Maresias também. E eles têm uma blindadora de carro e sempre eu almoçar lá com eles lá. Eu já tinha parado de jogar e eles... vai lá jogar os últimos 10 jogos, né? Eu fui pra lá, e assim também por causa que o meu filho não tinha visto eu jogar, sabe? Olha isso. E aí, poxa, ele é apaixonado por futebol e eu queria que ele visse, né? Só que no segundo jogo que eu jogo em Guará, eu tomo um chute no tornozelo, eu fissurei o tornozelo. Aí fica fora. Aí eu falei, eu tenho que parar de jogar mesmo, né, cara? Mas Guará é uma cidade maravilhosa, tenho grandes amigos lá que jogaram comigo, né, que estão lá até hoje. Principalmente o Rocha, né? E o Nenê, que poxa, faleceu, que era um meia que jogava muita bola. Mas foi um momento legal, assim, conheci pessoas diferentes, né? Sim, interior, né? Você já acostumado com o interior, né? Poxa, aí o Rubem Júnior morava em Taubaté, que é muito meu amigo, então, poxa, foi 2, 3 meses, né? Muito legais, eu tive a oportunidade de conhecer a Espanha, que a gente... Ele tá falando de Maresias, mas a gente ia ele era dono de bar lá em Taubaté. Terrível, gostava de uma noite. Gostava, eu tava solteiro. Agora ele lá, tá certinho, casou, tá bonitinho, papai. Eu tava solteiro lá, eu também já não gostava, mas... Boa. Mas um grande abraço à Espanha e ao povo ali do Vale. Eu sou suspeito, eu gosto demais de lá também, tenho grandes amigos lá. Estamos chegando ao final, a gente tem 2 perguntas clássicas para encerrar. Sim. A primeira, qual o seu grande ídolo no esporte? Quem te inspirou para você ser o craque e o ídolo que você é hoje, inspirando gerações? E a segunda, o que você mais aprendeu com essa sua trajetória no esporte? A primeira, assim, né? No futebol, é o Zico. Né? O Zico, né? E eu acho que pro esporte nacional nosso, na minha geração, o grande ídolo nosso foi o Ayrton Senna. Sim. Né? E a outra qualquer... O que você aprendeu com essa trajetória sua? Porque assim, saiu de casa jovem, pequeno, foi para esse desafio de morar sozinho, né? De muitas vezes ter alimentação restrita até em busca de um sonho. Qual foi o grande aprendizado que você, olhando para a câmera agora, falando para o seu filho ou falando para as minhas sobrinhas que são corintianas e palmeirenses, o grande aprendizado por meio do esporte? Eu acho que o esporte foi minha foi minha faculdade da vida. Meu pai falava isso, você acredita? Uma faculdade que um ser humano tem, pode ter, sei lá, né, na minha opinião, o esporte, porque o esporte ele te ensina muitas coisas. Primeiro, você sair de casa, responsabilidade,
né, comprometimento e aprender tudo sozinho, né, cara? Você vai Não tem ninguém para te assessorar, te tutoriar. Então ali, essa né? escola da vida, assim, que o esporte me deu, e respeitar o próximo, né? Respeitar o seu companheiro, você ter horário, Disciplina, né? A né? disciplina que muita gente não tem. Poxa, eu odeio ficar esperando alguém, eu odeio fazer os outros esperar. Então acho que o esporte foi isso, né? Além de mudar a minha vida, da minha família. O esporte é tudo, né? O esporte muda, né? O esporte parou guerra. É verdade. Entendeu? Então, eu sou muito grato ao esporte, não me arrependo nada do que eu fiz, de ter jogado danado, ter feito as infiltrações. Tenho 12 lesões através do esporte e faria tudo de novo. Pelo amor à arte, né? Pelo ao amor de Deus, esporte. até hoje meus amigos brincam de jogar futebol e hoje aí o Dodô, o França, o Michel Bastos, o Marco Aurélio, né, a gente sempre tá junto. Aí eu fico falando pra eles assim, poxa, eu não posso jogar, não consigo. Vontade eu tenho, mas não posso estar aí. Que eu agora fiz a operação do quadril, né? Mas se Deus quiser, daqui uns 2 meses eu consigo jogar pelo menos um futebolzinho. Não, mas logo tá de volta, tá fininho, tá magrinho, tá sequinho. Hoje todo mundo consegue ficar magro. Até eu tô emagrecendo também. Estamos diminuindo. Ai, Luizão, obrigada pelo nosso bate-papo. Obrigada pela resenha. Eu acho que o que eu tiro desse bate-papo com você, que eu vejo na sua serenidade, e que pra mim é fundamental, e eu falo isso muito, que é o comprometimento, como você foi e é comprometido, né? Você foi comprometido com a sua trajetória, com os seus. É muito bonito ver esse seu lado empático de falar assim, olha, Ana, eu uso muito da minha notoriedade, da minha história para ajudar os meus amigos. Isso é sensacional, cara. Eu acho que no mundo de intolerância precisamos de mais pessoas que não se preocupe só consigo mesma, mas com o outro, que esteja com um olhar atento ao outro. Então, assim, sou muito grata por ser sua amiga, por tê-la aqui no nosso projeto do Marcelinho Espanha. Estou muito feliz demais e saiba que eu sou uma fã sua, tive a honra de bandeirar os seus jogos e depois de convivermos fora dele. Que prazer enorme. Meu muito obrigada, viu? Obrigado a vocês aí pelo carinho, um abraço à Espanha, poxa, a você que é uma grande amiga, né? O Léo, quando falou que era para fazer o podcast com você, não pode marcar que a gente vai, poxa, vai ser um prazer e a gente tá por aí, a gente mora perto. Não, né? Vamos continuar, vamos continuar nos... Inclusive, gostamos, eu gosto menos, mas gostamos do Danone de vez em quando, da resenha. Eu acho que o mais gostoso é a resenha, né? Quando a gente se reúne, eu acho que você não pode negar, pra falar, né, de futebol. Eu gosto de tomar minha cerveja mesmo, eu nunca neguei, mas eu não mexo com ninguém, você não vê em confusão nenhuma. Nunca vi, nunca. Entendeu? Nunca. Então, sempre muito tranquilo, com meus filhos, com meus amigos, que é isso que importa na vida. É isso, né? Paz, né? Paz. O segredo é esse, é ter paz. Se você gostou desse bate-papo, continue ligado com a gente aqui no Esporte SA, na 105 FM. Vocês já sabem, aquele que ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, curta, deixa o like, porque isso nos ajuda e faz o algoritmo divulgar esse conteúdo maravilhoso para mais pessoas, porque o Luizão é uma inspiração e eu aprendi muito com ele hoje. Eu espero que você também tenha aprendido. Até a próxima!